Um cara chamado Frank Castle, um ex-fuzileiro naval, levava uma vida tranquila com sua esposa e filhos, até que alguém os matou. Desde então, as lembranças assombrosas do assassinato não o deixam em paz. Sua primeira ação foi viajar pelo país e prender membros de gangues ligado à morte de sua família. Ele ganhou o apelido de Justiceiro. Assim que termina, ele simula a própria morte, desaparecendo do mundo. Agora, 6 meses depois, Frank está mantendo um perfil discreto na cidade de Nova York, adotando o nome Pat Castiglione. Ele trabalha em um canteiro de obras no Brooklyn. Seus dias são dedicados a demolir muros com uma marreta, uma forma de extravasar sua fúria fervente. Nem todo mundo é fã, no entanto, especialmente Lance, um colega de trabalho que está perdendo horas extras por causa do Frank. Lance implica com Frank, estraga o almoço dele e até o ameaça. Para surpresa de todos, Frank não revida. Em meio a colegas de trabalho, tem o Donnie. Ele tenta fazer amizade com Frank compartilhando o almoço e falando abertamente sobre a morte de seus pais. Quando Donnie descobre o passado de Frank como fuzileiro naval, ele tenta conversar com Frank. No entanto, isso deixa claro que ele não é a pessoa que Donnie está procurando. Após algum trabalho, Frank faz uma pausa no canteiro de obras e ouve Lance e seu amigo Polly conversando, discutindo um assalto em um jogo de pôquer, protegido pela família criminosa maluca. Quando eles sentem o vento, que Frank ouviu a conversa deles, eles o avisam para ficar fora disso. Frank permanece em silêncio, rejeitando suas ameaças antes que elas possam se intensificar. Sua atenção se desloca para um amigo que está ferido no local. Em vez de dar uma mão, Frank simplesmente desvia o olhar, com seu amigo afastado por lesão. Polly e Lance recrutam Donnie para o assalto. Ansioso por um dinheiro extra, Donnie se junta à dupla, e eles se dirigem ao local do jogo de pôquer. Após incapacitar o guarda, eles invadem o porão com armas em punho e fazer todos de reféns. Donnie começa a recolher o dinheiro. O desastre acontece quando sua carteira escorrega e cai no chão, revelando sua identidade agora exposta. Donnie se torna alvo dos homens do queijo de amendoim, que pode facilmente rastreá-lo. Para os ladrões, o jogo acabou. Frustrado com Donnie por ter colocado seus planos em risco, Lance e Polly liberam sua raiva, espancando impiedosamente, percebendo que os gangsters nazistas mais cedo ou mais tarde, ao encontrá-los, eles decidem acabar com a vida de Donnie. Então ele não pode revelar os nomes deles. Donnie tenta revidar, mas o trio o domina, jogando na mistura de concreto. Justamente quando Lance se prepara para terminar o trabalho, Frank aparece atrás deles. Ele exige que Lance desligue o misturador, mas quando Lance se recusa, uma briga começa. Armado com sua marreta, Frank enfrenta os homens um por um. Cada golpe violento na cabeça deixa-os incapacitados, e Frank os despeja na mistura de concreto. Enquanto Lance implora por misericórdia e oferece dinheiro, Frank não se convence. Ele submete Lance à tortura para extrair a localização do jogo de pôquer. Assim que ele obtiver as informações, ele despacha Lance friamente no meio do caos. Donnie consegue escapar usando uma corda que Frank deixou cair. Enquanto isso, os mafiosos malucos estão se preparando para encontrar Donnie. Quando as luzes se apagam inesperadamente, tiros são disparados, e quando o líder da gangue retorna ao quarto, ele fica atônito ao encontrar todos no chão sem vida. Frank emerge das sombras e rapidamente abate o líder com um tiro. Por outro lado, temos a agente especial Dinah Medani. Ela está de volta à cidade de Nova York após um período no Afeganistão. Seu foco principal é o assassinato de seu parceiro Zubair, um oficial da Polícia Nacional Afegã. Dinah suspeita que soldados americanos estavam envolvidos no tráfico de heroína, e quando Zubair o descobriu, eles o silenciaram. Ela tenta convencer o agente especial encarregado, Carson Wolf, mas ele descarta o caso como inadmissível. Sem se deixar abalar, Dinah recorre ao seu novo parceiro, Sunstein, pela assistência. Ela o incentiva a vasculhar os arquivos sobre o coronel Shonover, a explosão e a apreensão de drogas nas docas no ano passado, e tudo relacionado a um dos homens de Shonover, Frank Castle. Embora Sam acredite que o justiceiro esteja morto, Dinah tem dificuldade em acreditar que Frank Shonover morreu dentro dos limites da cidade de Nova York, apenas 32 quilômetros de distância um do outro. Não pode ser mera coincidência. Enquanto isso, Frank sai do porão. Uma pessoa não identificada é vista. Análise do reconhecimento de portões em câmeras de segurança. Imagens de Frank, o homem que se identifica como Micro, e revela o nome verdadeiro de Frank, revelando que sabe que Frank está vivo. Durante a conversa deles, Frank descobre que o microchip foi quem deixou anonimamente um disco na casa dele, contendo imagens de Zubair sendo morto pelo exército dos Estados Unidos. Frank propõe um encontro presencial,
Mas o microchip insiste que Frank primeiro precisa reconhecer. Eles não são inimigos. Observando a luz de um prédio próximo, Frank dirige-se rapidamente para o telhado. Ao investigar, ele encontra um espelho e uma lanterna, criando feixe de luz. Um telefone deixado por um microchip também está presente para a comunicação. Enquanto Frank examina a área, ele avista o microchip acenando do telhado do prédio adjacente. Preocupado, Frank visita seu amigo Curtis Oyle, um ex-médico da Marinha e vendedor de seguros, a única pessoa ciente de sua sobrevivência. Frank confidencia a ele sobre Micro, e revela que a Micro alega possuir respostas cruciais. O súbito retorno de Micro à sua vida leva Frank a refletir sobre se sua família encontraram seu fim devido aos seus próprios erros. Agora Frank acredita que Micro pode conter a chave para desvendar essas questões. Em sua busca por informações sobre Micro, Frank recorre ao seu amigo e advogado de confiança. Karen Page é informada sobre a existência de Micro e busca a ajuda dela. Ao localizar a figura misteriosa, Micro deu a entender que não é o único fantasma em Nova York, dando a entender que ele também fingiu a própria morte. Armado com o nome de Micro, Frank localiza sua residência e elabora um plano. Ele se coloca intencionalmente nessa posição, na frente da esposa de Micro, o carro de Sarah, e finge se machucar. Para que pareça real, ele usa uma navalha para lacerar a testa. Desolado, Sarah o convida a entrar para cuidar de seu ferimento. Em meio à conversa deles, Sarah relata a morte de seu marido, sem que Sarah Michael soubesse. Possui câmeras escondidas estrategicamente posicionadas pela casa para ficar de olho em sua família. Testemunhar a presença de Frank com Sarah, Michael entra em pânico. Ele suspeita que a vida de sua esposa esteja em perigo. Ele corre para casa e espera do lado de fora. Ao observar um farol quebrado no carro de Sarah, Frank ajuda a consertá-lo. Em vez de prejudicar a família de Micro, Frank oferece assistência, permitindo que Micro se retire para seu esconderijo, sem se expor mais tarde naquela noite. Frank raspa a barba e altera sua maneira de andar para evitar ser detectado através da tecnologia de reconhecimento de marcha, garantindo que Micro permaneça alheio ao seu paradeiro. Em uma manobra secreta, ele então se infiltra na residência de Carson Wolf, confronta-o e o espanca antes de o prender a uma cadeira. Questionado sobre Micro, Wolf revela que Micro era um traidor, e foi por isso que ele foi morto. Insatisfeito com esta resposta, Frank atira em Wolf na coxa. Frank pergunta sobre seu possível envolvimento com Soenover e Wolf negam qualquer ligação. Apesar de estar ferido, Wolf consegue se libertar. Ele agarra a arma de Frank e o desmascara. É nesse momento que Wolf percebe que Frank está vivo. O confronto com Frank e Wolf revela o motivo sinistro por trás do assassinato da família de Frank. O objetivo deles era eliminar Frank e usaram corpos adicionais para mascarar o alvo verdadeiro. Quando questionados sobre por que queriam que ele morresse, Wolf afirma que foi porque eles pensaram que Frank havia vazado a informação. A fita para Micro em um momento tenso. Wolf tenta atirar em Frank, apenas para descobrir que Frank já esvaziou o carregador. Aproveitando a oportunidade, Frank retoma o controle, desferindo um soco poderoso em Wolf, antes de finalmente tirar a própria vida quebrando o pescoço. No dia seguinte, Frank está sentado em uma lanchonete quando recebe uma ligação de Micro. A primeira pergunta de Micro gira em torno de por que Frank visitou a casa dele. Frank responde que Micro optou por colocar sua família em perigo ao cruzar o caminho da pessoa errada. Com este severo aviso, Frank instrui Micro a encontrá-lo em um cemitério. Após a chegada de Micro ao local designado, ele encontra Curtis em vez de Frank. Curtis transmite a mensagem que Frank cancelou a reunião e emite um aviso severo. Se Micro continuar a perseguir Frank, Curtis vai retaliar indo atrás de Sarah. Desanimado, Micro retorna ao seu esconderijo, apenas para ser surpreendido por Frank, que se escondera no porta-malas do carro de Micro. Com incredulidade, Micro testemunha Frank o deixando inconsciente. Ao acordar, Micro começa a relatar a história angustiante daquele dia. Ele encontrou Carson Wolf e seus homens. Pressentindo problemas, Micro instruiu sua família a permanecer no carro. Não importava o que acontecesse, enquanto Wolf e seus homens se aproximavam. Micro saiu do carro na esperança de evitar um confronto. No entanto, Wolf o alcançou perto do rio, em uma tentativa desesperada de limpar seu nome. Micro gritaram que as autoridades tinham informações erradas. Ele enfatizou que era apenas um analista, não é um criminoso. Ignorando Micro, por favor, Wolf continuou a ameaçá-lo. Sarah, esposa de Micro, chegou ao local, apenas para testemunhar uma arma apontada para o marido. Micro se recusou a se render. Wolf atirou nele no peito, fazendo-o mergulhar no rio. Milagrosamente, a bala atingiu o celular que estava no bolso da camisa de Michael, bolso salvando sua vida.
Micro então passa a detalhar a sequência de eventos, o que o tornou alvo do Departamento de Segurança Interna. Em um flashback revelador, foi divulgado que a Micro recebeu um CD contendo imagens de um mod, o assassinato de um urso como analista. Ele se sentiu compelido a avaliar o conteúdo, reconhecendo a gravidade da situação. Micro decidiu tomar medidas, e enviou o material incriminador para Dinamadani. Essa escolha o tornou alvo do Departamento de Segurança Interna, especialmente para Carson Wolf, que está bem ciente do assassinato do urso de Yamato. No momento atual, Frank submete Micro a interrogatório, que agora está despido e amarrado a uma cadeira. Inesperadamente, inicia-se uma contagem regressiva de 3 minutos. A Micro revela que se trata de um sistema à prova de falhas. Se a contagem regressiva chegar a 0, todas as imagens das câmeras serão transmitidas para os meios de comunicação. Para interromper o processo, é necessário um código e uma leitura da retina. Enquanto Frank está perto dele, Micro aproveita a oportunidade para injetar. Frank, sob efeito de um sedativo, perdeu a consciência. Ao acordar e percebendo que Micro não o executou, Frank questiona os motivos de Micro. Em resposta, Micro tenta persuadi-lo que eles deveriam unir forças para expor as pessoas por trás da morte do urso de Yamato e a morte da família de Frank. Frank começa a relembrar os eventos traumáticos no Afeganistão, onde eles realizaram uma missão chamada Cerberus. O esquadrão de Frank capturou um Mozabar e um agente da CIA conhecido como Laranja. O submeteram a tortura brutal para extrair informações sobre o conhecimento que ele tinha da operação de tráfico de heroína deles. As conversas foram conduzidas em persa, deixando evidente que nenhum dos membros do esquadrão estavam cientes da inocência de Zubair ou o envolvimento de Orange no tráfico de drogas. Tragicamente, Orange ordenou que Frank atirasse na cabeça de Zubair e enterrá-lo para que Frank, obedientemente, execute. Alguns dias depois, Frank e sua equipe recebem um briefing da missão de Shonover de Laranja desde o início. Frank suspeita que a missão seja uma armadilha, mas suas preocupações são ignoradas. A missão rapidamente se torna desastrosa, enquanto Shonover perde o braço e a equipe se vê sob fogo intenso. Movido pela raiva, Frank assume o controle e libera a saída, permitindo que a equipe recue. No rescaldo, enquanto a equipe recebe atendimento médico na tenda, a única preocupação de Orange é se eles mataram seu alvo pretendido, sem que Frank e seu esquadrão soubessem. A missão foi uma armadilha e Orange a orquestrou para eliminar as testemunhas do assassinato de Zubair. Enfurecido com o Laranja por ainda se importar com o alvo, Frank ataca violentamente Laranja, deixando-o cego de um olho. Nos dias atuais, Michael revela a Frank que a operação da qual ele fazia parte foi totalmente por fora dos registros. Não possuía nenhum registro oficial ou aprovação do Congresso dos Estados Unidos, tornando-o ilegal. Frank concorda em colaborar com Micro, estabelecer uma condição: todos os alvos devem ser eliminados, sem exceção ou oportunidade de um julgamento. Micro concorda com os termos de Frank. Para executar seu plano, Frank e Micro precisam de armas. Micro ataques ao sistema do NYPD e descobre um carregamento ilegal de armas, chegando da Grécia com Turk como comprador. Para chegar ao local, eles decidem emboscar outra gangue, após um confronto, que envolve matar os membros da gangue e resgatando uma de suas vítimas. Frank e Micro saem do armazém em 2 carros. Frank agarra Turk à mão armada e exige informações sobre a localização das armas. No entanto, Turk frustra seu plano, revelando que os gregos estão vendendo o caminhão para outro comprador, quem está disposto a comprar todas as ações. Tudo que Turk pode oferecer é uma arma rosa, destinada à filha de um gangster. Desanimado, Frank retorna ao esconderijo e começa a limpar a pistola do Micro e a arma rosa. Enquanto isso, Sam informa a equipe sobre a missão. Eles se farão passar por compradores criminosos para garantir que as armas ficassem longe dos gregos, utilizando suas habilidades de hacker. Micro identifica a nova localização dos braços. Ao cair da noite, a missão começa com Dinamadani liderando. Um carro segue o caminhão enquanto outros policiais, incluindo Sam, que aguardará no destino pretendido. Subitamente, seus sistemas de comunicação são comprometidos e uma música começa a tocar ao fundo. Impossível se comunicar por meio de rádio. Dina liga para Sam, instruindo-o a manter o foco. Ela logo percebe que alguém está lhes alimentando com uma mentira repetida. Enquanto ela percebe o caminhão passando pelo mesmo local pela 3ª vez, enquanto Frank assume o controle do caminhão, ele ordena que Micro o leve para o esconderijo, enquanto ele segue em outro carro. Entretanto, Dina se recusa a abandonar a missão. Ela se dirige ao local e alcança o carro de Frank.
Enquanto ela continua seguindo o caminhão, Frank obstrui o caminho dela, impedindo-a de prosseguir com isso. Segue-se uma perseguição entre Frank e Dinah, terminando com Dinah habilmente escapando da visão de Frank e reaparecendo diretamente em frente ao seu carro. Tanto Frank quanto Dinah aceleram, preparado para um confronto. Infelizmente, a tragédia se desenrola quando Micro colide com o carro de Dinah, causando um acidente. Frank fica furioso com Micro por bater no veículo de Dinah, provocando uma breve discussão entre eles. Impulsionado pela urgência de salvar a vida de Dinah, Frank a retira dos destroços e a coloca na estrada, longe do carro em chamas. Enquanto ele lê a identidade dela, Dinah pergunta a Frank se ele matou Wolf. Frank confirma isso, dizendo que ele era um agente corrupto. Ele então sai de cena, avisando Dinah para não interferir em seus planos. Frank agora possui as armas, mas ele permanece. Desconhecem a verdadeira identidade do agente laranja. Para descobrir essas informações, ele decide abordar Gunnar Henderson, o homem que gravou o assassinato de Zubair. Assim como Frank e Micro, Gunnar vive em solidão. Para evitar chamar a atenção do agente laranja, Frank localiza o atirador em uma floresta, e enquanto ele explora a área, ele é inesperadamente atacado por um atirador com uma flecha. Após extrair a flecha, Frank se esconde atrás de uma árvore e afirma repetidamente que é um amigo. Não era um inimigo quando o artilheiro se aproximou. Frank se rende e revela como perdeu sua família devido ao vídeo que o atirador fez. Reconhecendo seu antigo colega, o artilheiro concorda em conversar com Frank. Quando questionado sobre a identidade do agente laranja, Artilheiro revela que ele não tem informações sobre o nome verdadeiro do agente. Durante a conversa deles, a dupla ouve a aproximação de um helicóptero e logo chegam soldados à floresta. O agente laranja está supervisionando a missão, utilizando câmeras acopladas aos capacetes de cada soldado. Torna-se evidente que, desde que se tornou vice-diretor da CIA, ele tem se esforçado para apagar seu passado questionável. Para alcançar esse objetivo, ele pretende eliminar todos que testemunhou o assassinato de Bear pelas suas mãos, visto que a missão não foi oficialmente autorizada. Não há registro dos presentes. No entanto, ele conseguiu ouvir a conversa de Dinah com Sam, onde o artilheiro foi mencionado. Desesperado para eliminar quaisquer testemunhas em potencial, ele enviou sua equipe para matar o artilheiro. Enquanto os soldados se aproximam, o atirador usa habilmente seu arco composto e armadilhas para ferir alguns deles. Frank então termina o trabalho. Enquanto isso, o agente laranja, observando através das câmeras do capacete, fica surpreso ao ver que Frank ainda está vivo. Em meio ao confronto, o atirador é atingido 2 vezes, e quando Frank tenta retaliar, ele também é disparado por balas. A dupla se esconde atrás de uma rocha, com mais soldados se aproximando. Micro observando a situação com um drone alerta Frank sobre a ameaça iminente. Com a orientação da Micro, eles conseguiram eliminar os 2 soldados que se aproximavam. Usando suas armas, Frank alveja mais soldados, finalmente apunhalando o último no ombro. Ao despachar o soldado, Frank se dirige ao agente laranja através da câmera e o ameaça dizendo que virá atrás dele. Com essa declaração, ele quebra o pescoço do homem. O ataque falha, mas tanto Frank quanto o artilheiro sofreram ferimentos graves. Ao cair da noite, Frank continua pela floresta, apoiando o artilheiro ferido. Por fim, sucumbiu aos seus ferimentos. Ele desaba no chão. O microscópio o localiza e cuida de seus ferimentos, e o transporta para fora da floresta em uma van. Enquanto Frank está inconsciente, ele sonha com um jantar em família, com a sua própria família e a família de Micro. Em meio à alegre reunião, de repente, ele se vê amarrado a uma cadeira. Em uma reviravolta chocante, soldados entram na sala de jantar e atiram impiedosamente em todos à sua frente, deixando Frank gritando em desespero. Ao acordar, Micro cuida dos ferimentos de Frank. Micro revela que tem monitorado conversas de rádio. O dia todo alguém está transmitindo o nome de Frank, referindo-se a ele como Raven, uma palavra código que o amigo de Frank, Billy, usava. Embora Micro estava preocupado com o fato de Billy saber que Frank estava vivo, Frank está confiante de que Billy não tem consciência disso. Independentemente disso, Frank acredita que eles não devem se preocupar, mesmo que Billy descubra. Isso ocorre porque ele vê Billy como um amigo próximo, e ele está convencido de que eles farão de tudo para protejam-se mutuamente. Enquanto isso, Dinah Madani visita o local onde o artilheiro encontrou seu fim. Micro havia notificado as autoridades locais antes de partir, garantindo que o corpo de Gunnar fosse descoberto. Embora os corpos dos soldados tenham sido removidos através da remetente Dinah,
os eventos são reconstituídos, e suspeita que Frank estava presente com o artilheiro, e provavelmente fez a ligação para a polícia. Suas suspeitas foram confirmadas quando Sam a informa que a amostra de sangue encontrado na área corresponde ao de Frank. Agora Dinah tem certeza de que um esquadrão da morte foi enviado por aqueles que querem manter a missão. Cerbero está escondida, e então ela percebe que a situação é mais perigosa do que ela pensava inicialmente, envolvendo figuras influentes com o poder de enviar um esquadrão da morte em sua busca para descobrir mais sobre Frank. Dinah entra em contato com Billy Russo. O amigo de Frank é dono de uma empresa militar privada. Ela compartilha com ele a notícia de que Frank está vivo, mas em estado crítico. Já que Billy está ciente do caso do Afeganistão, Dinah está buscando. Ela pede ajuda de Billy para localizar Frank, a principal testemunha dos eventos ali ocorridos. Familiarizado com a situação, Billy demonstra disposição em ajudar a encontrar Frank. Se as alegações de Dinah forem verdadeiras, após isso, Billy visita Curtis, um amigo em comum dele e de Frank, buscando informações sobre o paradeiro de Frank. Curtis finge não saber de nada. Billy então revela sua intenção de ajudar Frank, não o governo, facilitando sua fuga do país e fornecendo-lhe uma nova identidade para uma vida tranquila após a partida de Billy. Curtis visita Frank e revela os detalhes de seu encontro com Billy. Agora acreditando que Frank deveria aceitar a oferta, Curtis vê isso como uma oportunidade para Frank para escapar da ameaça iminente do agente laranja e retomar uma vida normal. No dia seguinte, Frank e Billy se reencontram no Riverside, iniciaram uma conversa após uma separação prolongada. Billy compartilha detalhes sobre sua empresa e relata seu encontro com Dinah, curiosa para saber o que Frank sabe que ela não sabe. Em resposta, Frank revela toda a narrativa, envolvendo o agente laranja Soanover e Bennett traficando heroína do Afeganistão dentro dos corpos dos soldados caídos. Como um verdadeiro amigo, Billy aconselha Frank a deixar Dinah prosseguir com sua investigação, enfatizando que ela compartilha um ponto em comum: o objetivo de levar os culpados à justiça. Antes de se separarem, Billy oferece ajuda a Frank para sair da cidade via barco, dizendo que o esperaria naquela noite. Micro aguarda o momento certo em seu esconderijo, aguardando pacientemente. Enquanto isso, Frank pede desculpas a Sarah por ter faltado ao convite para o jantar. A conversa deles toma um rumo emocionante. Sarah confidencia a Frank sobre os desafios que ela enfrenta. Viver sem David, especialmente o impacto que isso tem no filho dela. Zack e Frank oferece palavras de conforto e motivação, testemunhando a cena de seu esconderijo. Micro sente-se angustiado por não estar presente para sua família durante este período difícil. Ao cair da noite, Billy aguarda ansiosamente a chegada de Frank ao porto, mas Frank não aparece. Desanimado, Billy retorna ao seu carro e informa ao seu sócio que Frank não virá. Surpreendentemente, o tal amigo acaba por ser o agente laranja. É revelado que Billy está em conluio com o agente laranja e quer ver Frank eliminado o mais rápido possível. No dia seguinte, o coronel Bennett, conhecido por contrabandear heroína em cadáveres, tem seu jantar interrompido quando Frank faz uma visita inesperada. Frank busca informações sobre a identidade do agente laranja, confronta Bennett e o pressiona por respostas. No entanto, o interrogatório de Frank serve como um estratagema para distrair Bennett enquanto Micro clona o celular dele. Enquanto isso, Billy, quem diria que Frank iria atrás de Bennett? Ele se posiciona do lado de fora da casa com sua equipe. Enquanto Frank se aproxima, ele se infiltra habilmente no prédio. Micro monitora a situação através de um drone e alerta Frank sobre a ameaça iminente. Numa manobra estratégica, Frank enche a área de gás para desorientar os mercenários, tornando difícil para eles acertarem o alvo com precisão. Quando os homens entraram na sala, ele os elimina sistematicamente. Billy, com o rosto coberto, permanece irreconhecível para Frank. Em uma tentativa de eliminar Frank, Billy acidentalmente escolhe um de seus homens como alvo, proporcionando a Frank uma oportunidade de escapar. A clonagem do telefone foi concluída, permitindo que Micro rastreie os movimentos de Bennett e comunicações que a dupla já conhecia. O agente laranja enviaria seus homens à casa de Bennett. Então, basicamente, foram eles que enganaram o agente laranja. No dia seguinte, Billy acompanha Bennett até o esconderijo do agente laranja. Furioso, Billy confronta seus cúmplices por usá-lo como isca para atrair Frank. Ao ser questionado, Bennett tranquiliza o agente laranja que ele não revelou nenhuma informação a Frank. Percebendo que a vida de Bennett está em risco, o agente laranja decide que é hora de Bennett se aposentar. Um plano é posto em movimento para facilitar a mudança de Bennett para outro país, garantindo que Frank não consiga rastreá-lo. Como parte do acordo,
Bennett recebe instruções para deixar seu telefone para trás na casa segura acompanhado por Billy. Ele parte para começar uma nova vida no exterior, enquanto o Micro monitora a localização do telefone e extrai informações cruciais sobre a casa segura. Enquanto isso, Dinah está em seu escritório examinando o caso, quando uma súbita percepção a atinge. Ela confia em Sam, expressando sua crença de que seu escritório está grampeado. Conectando os pontos, ela observa que, depois que eles discutiram sobre o atirador em seu escritório, ele acabou morto no dia seguinte. Desconfiada, ela inicia uma busca por qualquer sinal de vigilância. Os dispositivos em seu espaço de trabalho confirmavam seus temores. Dinah descobre um inseto escondido em uma de suas prateleiras. Apesar de ter encontrado o dispositivo de escuta clandestino, ela optou por não removê-lo. Simultaneamente, Billy leva Bennett para um hotel isolado no interior do estado. Num momento de confissão, Bennett admite a Billy que nunca gostou dele, ou qualquer um de seus camaradas das forças especiais. Enquanto conversam, Bennett descobre uma surpresa macabra debaixo dos lençóis: o corpo sem vida da mulher com quem ele estava na noite anterior. Percebendo que está sendo incriminado, Bennett estende a mão para sua arma, mas Billy agarra seu braço, desferindo múltiplas facadas fatais até Bennett morrer. Em outra frente, Frank chega em frente à casa segura, mirando no agente laranja. Seu tiro, no entanto, é frustrado pelo vidro à prova de balas, permitindo que o agente laranja sobreviva. Embora o ataque tenha sido um fracasso, Frank descobre a verdadeira identidade de seu alvo: William Ravlins, o diretor das operações secretas da CIA. No dia seguinte, a casa de Micro sofre uma pane repentina na câmera, levando Frank a fazer o check-in. E certifique-se de que tudo está bem. Parece que Sarah fez isso intencionalmente. Desligou a internet na casa dela, como uma lição para Zack. Assim que Frank confirmar que a situação está sob controle, ele se prepara para partir. No entanto, enquanto trocam um abraço de despedida, as coisas tomam um rumo inesperado. Quando Sarah tenta beijar Frank, pego de surpresa, Frank interrompe suas investidas, criando um momento constrangedor entre eles. Michael testemunha o beijo inesperado através das câmeras, causando uma tensão desconfortável entre ele e Frank. Apesar do desconforto, ele percebe que não foi culpa de Frank e não guarda rancor contra ele. Desesperado para se reconciliar com sua esposa, ele sugere entrar em contato com Dinah Madani, que compartilham o objetivo de capturar o mesmo culpado. Com as provas em vídeo e uma testemunha ocular, Dinah pode prender o agente laranja, o que permitirá que Micro retorne para sua família. No entanto, Frank lembra firmemente a Micro do acordo entre eles. O agente laranja morre no final. Micro perde o controle e diz que a família de Frank está morta por causa dele, e agora ele quer que todos morram. Desesperado, Michael tenta entrar em contato com Dinah, mas é interrompido por Frank, quem intervém e o deixa inconsciente. Enquanto isso, Dinah e Sam bolam um plano para expor os indivíduos por trás do bug do escritório. Eles elaboram uma falsificação, plano tático para um falso roubo de armas, envolvendo Frank. Obviamente, Frank não estará lá, mas o plano deles atrairá aqueles que estão lá, responsável pelo bug. Como previsto, Billy cai na armadilha e se encontra com o agente laranja para discutir seus próximos passos. A decisão é tomada. Frank será eliminado imediatamente para executar o trabalho. Billy recruta ex-empreiteiros de sua empresa, atraindo-os com a promessa de uma quantia substancial em troca de executar com sucesso o assassinato. Como previsto por Dinah, Billy e sua equipe caem direto na armadilha. Um intenso tiroteio irrompe entre o departamento de segurança interna e a equipe de Billy, com Dinah e Sam também presentes, para prender os responsáveis pelo bug do escritório. O confronto deixa a maioria dos membros de ambos os grupos mortos. Reconhecendo o caos crescente, Billy tenta fugir. Ele abandona um membro da equipe e depois o mata a tiros para evitar qualquer exposição a Dinah. Durante sua fuga, Sam o intercepta, segurando-o sob a mira da arma. Sentindo-se encurralado, Billy se rende, permitindo que Sam o desarmasse e revelasse seu rosto. Porém, em uma reviravolta chocante, Billy aproveita a oportunidade e esfaqueia Sam várias vezes com uma arma escondida. Lâmina retrátil com mola saindo de sua manga direita. Antes da chegada de Dinah, Billy consegue escapar, deixando Sam no chão com a garganta cortada. Ao encontrar Sam em estado crítico, Dinah entra em pânico e tenta estancar o sangramento, mas Sam já perdeu uma quantidade significativa de sangue. Apesar de seus esforços, Sam sucumbe aos seus ferimentos. Por outro lado, nos é apresentada a história de Louis Wilson, um veterano do Exército dos Estados Unidos, enfrentando os desafios de se reintegrar à vida civil. Após seu retorno aos Estados Unidos, ele enfrentou os efeitos devastadores do transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático
lutando contra seu estado mental instável. Ele chegou a tentar ferir o próprio pai. Num momento desesperado, ele tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Lidando com seu trauma, ele optou por dormir em uma toca de raposa que cavou em seu quintal, em vez de sua cama, buscando uma maneira de canalizar suas habilidades militares domésticas. Ele se alistou no grupo militar privado de Billy, Anvil. No entanto, suas expectativas de conseguir uma posição na Anvil foram frustrados quando Billy, ciente de seus problemas mentais, optou por não recrutá-lo. Respondendo ao pedido de seu pai, Lewis começou a frequentar sessões de terapia em grupo com relutância para veteranos militares organizados por Curtis. Durante essas sessões, ele encontrou O'Connor, que se apresentou como um veterano da Guerra do Vietnã. No entanto, a verdadeira agenda de O'Connor tinha como objetivo promover a retórica extremista. Intrigado pelas opiniões de O'Connor, Lewis, que já se sentia rejeitado por seu país, ressonância encontrada na crença de que as regras não se aplicavam mais, e a nação havia abandonado o exército que treinara. Inspirados a tomar uma posição, Lewis juntou-se a O'Connor em um protesto, em frente ao tribunal do condado do Bronx. O protesto girou em torno de um professor, enfrentando acusações por entrar em sua sala de aula com um revólver. Em pouco tempo, um policial chamado Fay, Lewis e O'Connor se aproximaram, questionando a presença deles e perguntando se eles estavam participando de algum protesto. Lewis responderam que estavam apenas distribuindo panfletos, alegando que estava dentro de seus direitos legais. Quando O'Connor deu sua explicação para estar lá, Fay interpretou isso como evidência de um protesto e insistiram que eles fossem embora. No entanto, Lewis manteve-se firme, defendendo que eles não estavam obstruindo ninguém. Desde a entrada no tribunal, Fay ainda se recusava a aceitar o raciocínio de Lewis e insistiram para que eles fossem. Então O'Connor sugeriu que eles tomassem um café, mas isso enfureceu Fay, que alegaram que Lewis havia tentado pegar sua arma, uma alegação que Lewis refutou. Lewis então tentou convocar O'Connor como testemunho, mas O'Connor já tinha ido embora. Ele observou O'Connor partir, e então Fay o empurrou para o chão e o prendeu. Mais tarde, Lewis investigou os registros militares de O'Connor, descobrindo que O'Connor nunca serviu na Guerra do Vietnã. Ele confrontou O'Connor com as provas, mas o mentiroso negou as acusações, sugerindo: alguém pode ter adulterado as informações. Apesar das tentativas de O'Connor de negar a verdade, Lewis percebeu as mentiras. Quando Lewis se recusou a aceitar sua história, O'Connor exigiu que ele saísse de sua casa, provocando uma violenta altercação entre os dois. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, O'Connor empunhava uma faca, cortando Louis no estômago. No entanto, Louis conseguiu dominá-lo e revida esfaqueando O'Connor várias vezes, levando à sua morte. Tendo dificuldades para lidar com as consequências, Louis tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Diante dos eventos avassaladores que se desenrolaram, ele resolveu tomar as rédeas da situação. Ele foi a uma loja de ferragens e comprou materiais para fabricar bombas caseiras. Com todos os preparativos concluídos, Louis detona vários explosivos por toda a cidade de Nova York, visando um escritório de campo, uma delegacia de polícia e o Tribunal Federal. Em meio ao caos, ele envia uma carta ao advogado de Frank, Karen. Ele pede ajuda de Karen na carta, acreditando que ela consegue entender a perspectiva dele. De acordo com seu manifesto, ele está defendendo as liberdades do povo americano contra um governo. Ele vê isso como uma tentativa de eliminar esses direitos, como um chamado às armas. Ele insiste que Karen publique suas declarações. De outra forma, na próxima vez, ele terá como alvo o prédio do New York Bulletin. Discordando de seus pontos de vista, Karen opta por se dirigir a ele em um editorial, expressando seu desgosto pelas crenças dele. Entretanto, Frank descobre os atentados pelas notícias e lê a resposta de Karen para Louis. Preocupado com a segurança de Karen, ele teme que a vida dela esteja em perigo. Do outro lado, Karen participa de um programa de rádio com o senador Staury para condenar as ações de Lewis, expressando sua decepção. Ele pergunta a Karen por que ela falou mal dele. Em resposta, Karen explica que detesta tudo o que ele fez. Enquanto ouvia Karen condenar suas ações, Louis declara que ela e Ori estão do lado errado da guerra. Ele encerra a chamada, percebendo que a vida de Karen está em perigo. Frank instrui Micro a rastrear Louis. Micro está perplexo sobre por que Frank está se concentrando neste caso, em vez dos seus próprios. Frank então revela que Karen é como da família dele, e ele não suporta a ideia de perdê-la. Ciente de que Louis representa uma ameaça para Karen, Frank perde o controle, e exige que Michael localize Lewis o mais breve possível. Entretanto, Curtis vai para a casa de O'Connor, pois não tem notícias dele há dias. Ao chegar, ele descobre que a porta está trancada, e um cheiro vindo de dentro.
Ao entrar, ele se depara com o corpo sem vida de O'Connor em um sofá, exatamente onde Louis o havia deixado. Enquanto explora as instalações e descobre explosivos, Louis aparece de repente e inicia um ataque. Segue-se uma luta feroz, com Louis submetendo Curtis à tortura brutal. Logo depois, Frank chega e encontra Curtis amarrado a uma cadeira, com uma bomba presa ao peito. Enquanto Louis diz que o telefone de Curtis, Frank responde e inicia um jogo psicológico com ele. Em pé do lado de fora da casa, Louis expressa admiração pelas ações de Frank e deseja tomar as rédeas da situação. Semelhante ao de Frank, ele informa Frank que chamou a polícia, mas não quer que Frank morra, sugerindo que eles deveriam ser aliados. Frank concorda e, em troca, Louis fornece as informações sobre qual fio cortar para desarmar a bomba assim que a polícia chegar. Frank age rapidamente e atira uma pedra, incapacitando um policial e subjugando rapidamente o outro. Aproveitando a oportunidade, ele foge, saindo do local em um carro da polícia roubado. Porém, ao retornar ao esconderijo, Frank descobre que sua identidade foi exposta a todos os Estados Unidos devido às imagens da câmera do painel do carro da polícia. Agora ele está sendo rotulado como terrorista e responsabilizados por todos os atentados. No dia seguinte, enquanto Karen entrevista Ori, uma explosão na porta faz com que ambos caiam no chão. A fumaça enche a sala, enquanto Louis e Frank começam a derrubar os guardas. Apesar de estar ferido, Ori consegue se levantar, vê a pistola dele e atirar em Louis enquanto ele fugia. Karen fica sozinha com Louis. Esta é a conta. O senador Ori fornece informações ao sargento detetive Brett Mahoney. No entanto, Karen refuta as alegações dele, afirmando que não foi isso que realmente aconteceu. Ela então relata os eventos reais que aconteceram. Lewis entrou na sala empunhando uma pistola, eliminando impiedosamente todos em seu caminho. O senador Ori tentou fugir, mas Louis o prendeu sob a mira de uma arma. Karen tentou pegar sua pistola na bolsa, mas a explosão o havia deslocado. Enquanto Louis se preparava para matar Ori, Karen implorou por misericórdia. Justamente quando Louis estava prestes a executá-los, Frank apareceu de repente, saltando na frente de Karen para tirar a foto. Aproveitando a oportunidade, Karen pegou sua pistola e tentou escapar. No entanto, o senador Ori a empurrou diante de Lewis. Para garantir sua fuga, Frank apontou sua arma para Louis, mas Louis revelou que estava segurando uma bomba com um único botão na mão, capaz de detoná-lo ao atingir o corredor. Frank e os seguranças são obrigados a se render, enquanto Louis pega o elevador. Segue-se uma escaramuça entre Frank e os seguranças. Frank utiliza estrategicamente um cadáver como escudo, para se afastar deles. A outra metade da história é narrada por Dinah. Um dia antes, ela descobriu que os indivíduos que tentou matar Frank no dia da morte de Sam, todos nós temos alguma ligação com a empresa do Billy. Em algum momento, suspeitando que Billy possivelmente instalou o bug em seu escritório, ela o confrontou para indagar sobre suas intenções. Billy confirmou a identidade do homem falecido, mas afirmaram que todos eram ex-funcionários da sua empresa, implicando a empresa não tinha mais qualquer ligação com eles. Billy negou as acusações. O alarme soou devido ao ataque em curso. Todos suspeitavam que Frank era o culpado, mas Dinah estava convencida de sua inocência. Ela subiu as escadas e finalmente encontrou Frank. Ela sugeriu que se unissem para expor o agente laranja, mas Frank insistiu em lidar com ele pessoalmente. Em meio à conversa deles, Frank é baleado por seu melhor amigo, Billy. Billy finalmente revelou sua verdadeira lealdade, revelando-se como cúmplice do agente laranja, justificando suas ações como parte de uma guerra. Ele ameaçou Dinah para que ela se afastasse e permitir que ele mate Frank. Durante o confronto entre eles, os agentes de segurança chegaram e detiveram todos, incluindo Billy, Dinah e Frank. Porém, pouco antes de Frank ser detido, ele usou uma mangueira de incêndio para abrir caminho até lá embaixo e escapar das autoridades. Entretanto, Louis levou Karen para a cozinha, ou ele ameaçou detonar a bomba. Frank logo se juntou a eles, levando Louis a usar Karen como refém. Frank distrai Louis de forma astuta, sinalizando sutilmente para Karen cortar o fio branco e desarmar a bomba. Karen corta com sucesso o fio correto da bomba de Louis e chuta através da bolsa dela. Em resposta, Lewis se tranca no depósito. Percebendo sua derrota iminente, ele religa a bomba e aciona a explosão. Karen e Frank escapam por pouco da porta, pouco antes de cair no chão.
Do outro lado, um policial chega à casa de Sarah, em resposta a uma ligação que alegava conter informações sobre Frank. Acontece que Zack, depois de ver a identidade de Frank no noticiário, chamou a polícia para denunciar suas visitas frequentes. Quando questionado, Sarah minimiza a situação, considerando-a um possível mal-entendido. Enquanto o policial olha ao redor, ele pergunta sobre a filha de Léo, Sarah. Sarah afirma que vai passar a noite com amigos, mas na realidade, Léo estava no andar de cima, testemunhando os acontecimentos. Quando o policial informa Sarah que eles precisam ir à delegacia de polícia, ela pressente que algo está errado. Desconfiando de problemas, ela instrui Zack a correr. E naquele momento, o policial revela suas verdadeiras intenções. Enquanto ele persegue a mãe e o filho, Sarah consegue dominar o policial e pega uma faca. Mas o outro policial prende Zack, forçando-a a se render. Alheio aos acontecimentos que se desenrolavam em sua casa, Micro sintoniza as notícias, onde Billy retrata Frank como um terrorista. Quando Frank observa sinais de luta na casa de Micro, eles revisam as imagens e descobrir o sequestro de Sarah e Zack. Em um súbito momento, Frank compreende que a localização do esconderijo deles agora está comprometida, já que Sarah tem o número dele, tornando mais fácil para Billy localizá-los, antecipando o confronto iminente. Frank prepara meticulosamente. Ele posiciona estrategicamente armas em vários locais, carrega suas armas e veste um colete à prova de balas, e aguarda a chegada dos inimigos. Como esperado, o esconderijo é rapidamente infiltrado por mercenários. Os homens não sabem que estão enfrentando não apenas Frank, mas o justiceiro, que retornou com ainda mais determinação, executando uma emboscada calculada. Frank decapita um mercenário e atira nos outros. A explosão resultante fere 2 atacantes, permitindo que Frank eliminasse os agressores restantes. Utilizando suas excepcionais habilidades de combate, ele habilmente se esquiva dos ataques deles, atingindo-os com precisão letal e transformando-os em corpos sem vida. Após neutralizar todos os mercenários, Frank usa os telefones deles para entrar em contato com Billy. Billy informa-o de que Sarah e Zack estão sob sua custódia e propõe um acordo se Frank e Micro quiserem libertá-los, eles devem se render. A troca está marcada para o dia seguinte. Mais tarde, Frank se junta a Dinah, Micro e Léo, que agora se reencontrou com o pai dela. Após conseguir escapar da captura pela polícia, tendo aprendido que a Micro permitiu a entrada de Dinah, Frank decide depositar sua confiança nela. No dia seguinte, a troca acontece. Zack e Sarah são obrigados a usar recipientes de combustível que foram cortadas e estão vazando. Sarah caminha hesitante em direção a Frank e Micro, lutando para acreditar que seu marido está vivo. Simultaneamente, Frank mantém contato com Billy, que está com seu atirador de elite apontado para ele, não deixando espaço para traição. Os homens de Billy acendem o combustível, levando Micro a tirar o casaco, e use-o para extinguir as chamas. O Departamento de Segurança Interna chega ao local, mas antes que eles possam intervir, Frank é capturado e nocauteado. Tragicamente, Micro torna-se vítima de uma bala do Departamento de Segurança Interna. Enquanto ele sucumbe à morte, Sarah grita de dor, cobrindo os olhos do filho, para poupá-lo de testemunhar o fim brutal de seu pai. A perda traumática do marido é revivida mais uma vez. O corpo de Michael é transportado para a pátria, prédio de segurança, ou se revela que ele ainda está vivo. Acontece que a sobrevivência dele fazia parte do plano orquestrado por eles. Frank deveria ajudar Dinah na captura dos culpados, mas ele perdeu a consciência, atrapalhando a estratégia deles. Parece que ele pode ter feito isso intencionalmente, para impedir que os criminosos sejam presos. Ele queria garantir que eles enfrentassem sua própria forma de justiça, que é a morte apesar do revés. Micro finalmente se reúne com sua família, compartilhando um abraço sincero do outro lado. Billy levou Frank para seu esconderijo, onde o agente laranja se juntou a eles, preso a uma cadeira. Frank afirma que irá eliminar todos eles. Agente Laranja usa luvas especiais e começa a socar Frank brutalmente no rosto, fazendo-o sangrar. Um especialista em informática é chamado para apagar tudo do computador de Micro. Apesar da tortura, Frank ri do Agente Laranja. Entretanto, Micro revela o verdadeiro plano de Frank para Dinah. Ele revela que Frank é determinado pelo desejo de eliminar esses indivíduos. E eles tinham um acordo. Micro prometeu dar a Frank a chance de matá-los, antecipando que Billy levaria Frank para o esconderijo deles. Eles sabiam que precisavam de Frank para acessar os computadores com sua tomografia de retina, já que Micro não estava mais lá. Utilizando o computador de Dinah, Micro obtém acesso às câmeras de segurança no esconderijo.
Eles testemunham Frank sofrendo uma surra brutal do agente laranja. Micro explica que tudo fazia parte da estratégia de Frank. Se ele não conseguisse matar Orange e Billy, pelo menos sua morte seria registrada, fornecendo provas contra eles. Micro pede a Dinah que ajude Frank. Enquanto isso, Frank concorda, a contragosto, em abrir os computadores, usando sua varredura de retina após concluir a tarefa. Ele pega uma faca escondida debaixo da cadeira e apunhala o agente laranja no peito. Em resposta, Billy domina Frank golpeando na cabeça com a parte de trás de sua pistola, antes que Billy possa desferir um golpe fatal. Dinah chega com sua equipe. Frank sobrevive, mas Billy consegue escapar. Após cuidar de seus ferimentos, Billy vai ao seu escritório para pegar dinheiro e um passaporte enquanto a segurança interna faz buscas em seu escritório. Ele os ataca por trás. Ele elimina os membros restantes da equipe e escapa do prédio ao sair. Ele aperta um botão que aciona uma bomba em seu escritório, causando uma explosão poderosa. A vida de Frank foi salva, graças às habilidades cirúrgicas do pai de Dinah. Em sinal de gratidão, Micro dá dinheiro a Frank, adquirido das contas do inimigo. Micro e Dinah aconselham Frank a deixar o país e buscar uma vida pacífica em outro lugar. Naquele mesmo dia, enquanto Curtis dorme, um visitante indesejado chega à sua casa, brandindo uma arma. Acaba por ser seu melhor amigo. Billy busca informações sobre o paradeiro de Frank. Quando Curtis admite saber que Frank está vivo, Billy está magoado e incapaz de superar a traição de um amigo que tentou matá-lo, e outra pessoa mentindo para ele o tempo todo. Em meio à conversa deles, uma bala atravessa o prédio, quase atingindo Billy em retaliação pela traição. Billy atira em Curtis, ferindo seu ombro. Conforme se desenrola, Frank está posicionado no prédio adjacente, aguardando pacientemente que Billy aparecesse na janela para que ele possa se vingar. Billy tenta se levantar, mas no momento em que sua faca se torna visível para Frank, um tiro é disparado, obrigando-o a permanecer onde está. Para Billy, torna-se evidente que escapar com vida é uma tarefa assustadora. Frank contata Curtis e instrui-o a passar Billy ao telefone. Quando Billy pega o telefone, Frank o adverte para não machucar Curtis. Uma decisão é tomada para se encontrarem em seu local de encontro habitual, o parque, onde costumavam passar tempo juntos em família. Frank decide deixar Billy ir embora, permitindo que ele chegasse ao parque, onde ele faz 2 funcionários reféns. À medida que Frank se aproxima do local, ele descobre 2 adolescentes amarrados aos cavalos de um carrossel em funcionamento, inicialmente distraindo Billy atirando na direção oposta. Frank entra no parque por outro ângulo e lança um ataque. Segue-se um tiroteio entre os 2 adversários. Frank manobra silenciosamente ao redor do carrossel para conseguir uma visão clara de Billy. Ele consegue acertar Billy na boca, fazendo gritar de dor enquanto extraía a bala. Pressentindo a derrota, Billy recua em direção aos adolescentes, exigindo que Frank se revelasse, ou ele machucará as crianças para protegê-las. Frank, a contragosto, joga fora sua faca e sua arma, antes que Billy possa cumprir sua ameaça. Dinah chega para resgatar Frank, porém, no caos, ela se torna um alvo e é baleada por Billy. Aproveitando a distração, Frank parte para cima de Billy, desarmando-o com sucesso. Os 2 se envolvem em um combate corpo a corpo brutal, com Frank dominando o confronto. Ele desfere vários socos no rosto de Billy. E então esfrega impiedosamente o rosto em cacos de vidro. Frank se abstém de matá-lo, pois ele acredita em infligir dor severa, e deixando cicatrizes em seu corpo, vai assombrar Billy pelo resto da vida. Apesar dos apelos de Billy pela morte, Frank para, acreditando que uma morte fácil não é o que ele merece. Billy ficou gravemente ferido no local. Dinah é resgatada e Frank, apesar de suas ações, ele é preso. No entanto, ele recebe liberdade e uma nova identidade em troca de não expor o caso. Por outro lado, Billy passou por inúmeras cirurgias. Seu rosto agora estava coberto por várias camadas de gaze. Os médicos não têm certeza se ele sofrerá danos cerebrais ou perda de memória. Surge a questão iminente. Assim que se recuperar, ele buscará vingança contra Frank, determinado a acertar as contas.